Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, para mais duas questões aqui no canal, no vídeo, né? Então, vamos para a primeira, que diz assim: se raiz quadrada de 2 é 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais x, é correto afirmar que o valor de x está no intervalo. Então, preciso descobrir qual dessas alternativas aqui é a correta. Então, é resolver a equação, né, gente? Não tem outro jeito. E eu vou precisar começar aqui, ó, do denominador, tá? Então, repare que eu tenho a raiz quadrada de 2, que é igual a 1 mais, e aí eu tenho 1 sobre. Já posso fazer assim, ó, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Somado com 2 vezes x, que dá 2x. Tudo isso dividido por 2 mais x. Tudo bem? Bom, isso é uma divisão de frações. Então, eu posso fazer ainda raiz quadrada de 2 menos 1, se eu quiser. Não tem problema, né? Passar esse número para o primeiro membro. E aqui já inverter esta fração, né? Configurando a divisão de frações. Pronto. Agora, vamos multiplicar os meios pelos extremos. Eu vou ficar com raiz de 2 vezes 5. Então, vai dar 5 raiz de 2, mais 2 raiz de 2x. Agora, menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 2x, tudo isso igual a 2 mais x. Isolando o x no primeiro membro, eu vou ter 2 raiz de 2. Repare que eu tenho menos 2x, só que quando eu levo esse para lá, fica menos x, então dá menos 3x, né? Coloquemos logo aqui o x em evidência. Isso é 2 mais 5, ó, repara que eu levo por 5 para o segundo membro, menos 5 raiz de 2. Pronto, está tudo devidamente isolado. Então, eu vou dizer que x é 7 menos 5 raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido por 2 raiz quadrada de 2 menos 3. Multiplicando pelo fator racionalizante do denominador, nós temos aqui 2 raiz de 2 mais 3 e 2 raiz de 2 mais 3, tá? Então, quem será esse x? Ora, ele vai ser, fazendo o produto aqui no numerador, 14 raiz quadrada de 2 mais 21. Agora, multiplica esse menos 5 raiz de 2 por esses dois termos. Vai dar menos 20 menos 15 raiz quadrada de 2. Tudo sobre, e aqui, ó, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vai dar 8, né, que é 2 raiz de 2 por ele mesmo, multiplicado por ele mesmo, menos 9. 3 vezes 3 ali, né? Bom, então, repara que eu tenho 14 menos 15 raiz de 2, né? 14 raiz de 2 menos 15 raiz de 2. Isso vai dar menos a raiz de 2. E aqui eu tenho 21 menos 20, apenas, né? Vai dar 1. Sobre 8 menos 9, que é menos 1. Mas isso aqui, ó, pode ser dividido por menos 1. Vai ficar a raiz quadrada de 2 menos 1. Esse é o x. Porém, a gente não tem essa escrita lá nos itens, né? Mas eu posso aproximar aí essa raiz quadrada de 2 de 1,43, não posso? Já é o suficiente. E desse número, eu vou tirar 1, tá? Isso já é o suficiente. Mas é claro, né, gente, que você sabe que essa raiz, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, né? Então, na verdade, eu estou fazendo uma aproximação muito grosseira. Vamos colocar aqui reticências, menos 1. Então, isso vai dar 0,43 e uma infinidade de casas decimais. Bom, o que eu posso dizer sobre esse número observando os itens? Que ele está compreendido, isto é, ele é maior do que 0,4, né? 0,43 e lá vai paulada, né? Menos, isto é menor que 0,5, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta é o item D, tá bom? Agora vamos para essa segunda questão, que também é legal. Ela diz assim, observe a figura, e você vê aí uma figura. Então, a figura acima representa o trapézio escaleno, quer dizer, tem uns lados diferentes, né? De medidas diferentes. De altura 6, ó, 6 centímetros, com base menor medindo 13 centímetros. Um dos ângulos internos da base maior medindo 75 graus, tá aqui ele.
E o lado transversal oposto a esse ângulo igual a 12, que está centímetros. Qual é a área em centímetros quadrados desse trapézio? Primeira coisa, é instintivo de todos nós, né? Traçarmos aí, ó, essas alturas, que nós já sabemos que medem aí 6. Tá? Eu tenho um triângulo retângulozinho aqui, ó, tem um outro bem aqui, né? Então, note que para todo trapézio eu preciso da base maior e da base menor. Então, isso aqui eu vou chamar, sabe de quê? De Bzinho. Ah, perdão, aqui é o Bzinho, vou chamar isso aqui de Bzão, tá certo? Esse valor desse ponto a esse, eu sei quanto é, 13. É o mesmo aqui de cima, ó, tá? Paralelo aí a ele. Só que eu não sei essa medida aqui. Eu vou chamar de x, eu vou precisar descobri-la. Por quê? Porque descobrindo esse x, tá, gente? Vai ser fácil eu fazer esse comprimento aqui, ó, que vai ser base maior, todo o comprimento, menos o x que eu quero descobrir, menos 13. E aí eu aplico Pitágoras nesse triângulo aqui e resolvo minha questão, né? Já encontro a base maior. Então vamos fazer isso. Só que tem um detalhe importante. Tem pessoas que em algum momento calculou a tangente de 75 graus. Se ela tiver calculado a tangente de 75 graus, ela vai encontrar 2 mais a raiz de 3. Tá? E aí, se ela lembrar disso na hora de uma questão dessa, né, numa prova, ótimo. Mas é complicado lembrar, né? Então é melhor que você calcule a tangente de 75 graus. E não é difícil, ó. Tem que lembrar uma formulazinha. A tangente de 75 é a soma aqui de 45 com 30. Concorda que dá 75? Né? E isso tem uma formulazinha, ó. Vai ser a seguinte, lá da trigonometria básica, tangente de 45 mais a tangente de 30, quando eu falo assim é graus, né, gente? Tudo dividido por 1 menos o produto dessas tangentes, né, de 45 graus e 30 graus. Pronto, aí está a fórmula. Agora é uma mera substituição de valores que já estão na tabela, né? Tangente de 45 é 1, mais a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O mesmo ocorre aqui, só que com um sinal negativo, né? Então vai ficar 1 que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 3. Perceba o seguinte, 3 vezes 1 dá 3, não é? Mais a raiz quadrada de 3. Seria tudo isso sobre 3. E aqui, ó, 3 vezes 1 também dá 3. Só que agora menos a raiz quadrada de 3. E os 3, professora, que apareciam nos denominadores de ambas aí, eu já estou considerando que eliminei. Tá? 3 dividir por 3 deu 1. Ou então conservei a primeira fração multiplicando pela inversa da segunda. Tudo bem? Já estou considerando isso. E aí, vamos aqui para uma outra página para a gente continuar, né? Espaço lá já não dá mais. Então, essa tangente de 75 graus, ela vai ser o seguinte. Lembra que tínhamos 3 raiz quadrada de 3 sobre 3 menos a raiz quadrada de 3? Pois é, eu preciso racionalizar. E o fator racionalizante desse denominador é essa soma aqui, ó. Você troca esse sinal, tá? Pronto. Então, vamos fazer esse produto, né, gente? Olha, produtos aqui, ó, de mesmos fatores. Então, isso aqui, na verdade, é o quadrado da soma de dois termos. Então, 9 mais 3 mais o dobro do primeiro pelo segundo. Vocês lembram disso, né? Não vou nem escrever o dobro. Eu já vou colocar aí o dobro mesmo, né? O resultado, que é 6 raiz quadrada de 3. O que eu estou fazendo é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o dobro do primeiro pelo segundo termos. Isso dividido pelo produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então, isso aqui é 9 menos 3. Produtos notáveis, gente. Então, eu vou ter aqui, ó, 12 mais 6 raiz quadrada de 3, tudo dividido por 6. E aí, eu terei 12 dividido por 6, que vai dar 2. E 6 por 6, que vai dar 1, sobrando apenas a raiz quadrada de 3. Isso aqui é a tangente. Olha o quanto a gente evita, né, de fazer conta, se a gente lembrar dessa tangente de 75 graus. Bom, mas, né, a gente sabe que precisa do x. Então, lembra que cateto oposto dividido por adjacente é uma tangente. E é exatamente a tangente que nós encontramos. Tá? Então, quem é esse x? Ele será 6 dividido por 2 mais a raiz quadrada de 3.
E eu vou, claro, racionalizar mais uma vez. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 2 menos a raiz quadrada de 3 e também no denominador. E olha o que acontece. 12 menos 6 raiz quadrada de 3 sobre, aqui eu vou ter 4 menos 3, concordam? Olha, isso é 1, né, gente? Isso aqui dá 1. Então, na verdade, sobrou 12 menos 6 raiz quadrada de 3. Isto é o valor do x. Mas vocês lembram, lá na questão, né, que você tem assim, ó, um dos catetos daquele triângulo da direita é B, menos x, e o x é esse número que você acabou de encontrar aqui, ó. Então, já fazendo o produto aqui dos sinais, eu vou ficar com isto aqui, concorda? Menos com mais, menos com menos, menos 13, né? Então, você vai ter aqui, ó, B menos 25 mais 6 raiz de 3. Tá aqui, ó, o que eu preciso. Então, vamos aplicar Pitágoras, tá bom? Pelo teorema de Pitágoras, né? O que é que você vai ter? Você vai ter lá o 6 ao quadrado, depois você volta na figura e confere. Mas, que é um dos catetos. Aqui é o outro cateto, tá? E eu vou escrevê-lo e deixá-lo dessa forma mesmo, tá? Não vou desenvolver isso aqui. Igual a 12 ao quadrado. Só, gente, que todos nós sabemos que 12 ao quadrado é 144. Concordam? E então, nós temos 144 menos esse númerozinho aqui, ó, que é 36. Ora, 144 menos 36 é 108. Mas como eu estou falando de uma medida de comprimento, eu posso já extrair aqui a raiz quadrada de 108. E fico com B menos 25 mais 6 raiz de 3. Bom, a raiz quadrada de 108 é 6 raiz quadrada de 3. Olha que maravilha. Porque aí você, ó, elimina, né? Porque vai dar 0. E aí o teu B fica sendo 25. Ah, professor, então a base maior é 25? Exatamente. Sendo ela 25, então, vamos escrever assim, tá? A área do losango é losango não, é trapézio, né, gente? Perdão, a área do trapézio, né? Vamos escrever aqui TR. A área dele vai ser base maior, 25, mais a menor, 13, confiram lá na figura, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Só que 6 dividido por 2 dá 3, né? E aí a área vai ser aqui, ó, 38, tá? 25 mais 13, vezes 3, concorda? E aí você vai ter 3 vezes 8, 24, 3 vezes 3, 9, com 2, 11, né? Então, nós temos 114 centímetros quadrados de área para o nosso trapézio em questão. E aí, nós vamos voltar lá na figura, tá? E perceber que o item correto é o item D, 114. Tudo bem, gente? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.